E aí pessoal do Pratique, tudo bom? Mais uma semaninha, mais um vídeo. A ideia hoje é para aquela galera que curte o exercício, né? O pessoal que está fazendo exercício e como a gente já sabe, o objetivo do exercício é melhorar de alguma forma a nossa aptidão física e para isso tem uma série de possibilidades. Eu posso melhorar a força, a flexibilidade, a resistência aeróbica, anaeróbica, agilidade, coordenação, ritmo e por aí vai. Ainda tem mais algumas que não cabe falar no vídeo aqui. Toda vez que a gente pensa então no planejamento, a gente precisa organizar essas variáveis. E o papo de hoje é aquela organização quando nós pensamos em atividades que nós chamamos de cíclicas, né? Onde você vai fazer por um tempo de média a longa duração, como é o caso das corridas, do ciclismo, da natação, até da dança, né? Ainda que ela não seja tão cíclica, mas ela tem um tempo maior aí de permanência, seja utilizando a via que a gente chama aeróbica ou anaeróbica, tá? Então, dependendo do objetivo, a gente vai poder jogar com essas variáveis aí para atingir aquele resultado que a gente quer. Nesse tipo de atividade, uma variável bacana de ser controlada e super simples é a frequência cardíaca. A frequência cardíaca ela pode ser controlada de uma maneira muito simples, colocando o dedo no que a gente chama de pulso, né? Vulgarmente aqui o nosso pulso, na verdade é a artéria radial, e que somando o número de vezes de batimentos, nós podemos traçar uma zona de trabalho que já foi pesquisada por gente mais inteligente do que nós, e que vai dizer assim, olha, se essa zona de batimentos ficar no mínimo tanto e no máximo tanto, né, por isso o nome zona, onde eu tenho limite inferior e superior, eu tenho vários tipos de resultados e vários objetivos podem ser conquistados a partir daí. Então eu vou ter o que a gente chama de zona aeróbica e zona anaeróbica. Eu vou colocar aqui do lado umas fórmulas que servem para a gente calcular essa zona. Cada pessoa tem um número ideal, mínimo e máximo para que ele atinja os resultados que ele queira. Eu posso fazer isso de uma maneira contínua, como por exemplo quando eu saio para fazer uma caminhada, uma corrida, uma pedalagem aí, por um tempo razoavelmente longo, né? 20, 30, 40 minutos ou até horas. Ou eu posso fracionar isso dentro do que a gente chama de treinamento intervalado, que é aquele tipo de treinamento onde eu faço um estímulo, né? Eu dou um momento de estímulo para o meu corpo, paro, faço uma pausa, seja ela totalmente parada ou não, e novamente volto a dar esse estímulo. Então eu faço o intervalo entre estímulos, daí o nome treinamento intervalado, que nos últimos anos aí se popularizou muito com a história do HIIT, né? Então olha, todo treinamento intervalado ele tem necessariamente que ter a pausa ou a diminuição desse estímulo. Daí eu tenho o HIIT como um dos tipos de treinamento intervalado, que nesse caso seria o treinamento de alta intensidade. Daí a siglazinha HIIT, né? Que faço uma tradução aí do inglês, mas basicamente significa que é um treinamento intervalado de alta intensidade. Quando eu faço esse tipo de estratégia, eu calculo a zona de treinamento. E a frequência cardíaca pode ser, né, ela é uma das variáveis que se analisa para isso. Hoje, você também tem as tecnologias que fazem análise dessa frequência cardíaca. Então, os relógios, né, os smartwatch que a gente compra aí no mercado, alguns mais baratos, outros nem tão baratos assim, eles servem para fazer esse tipo de análise. Que também, como eu disse, é conseguida com a palpação do pulso radial. A gente pode mostrar isso aí, como é que se faz em outro momento. No vídeo de hoje, a ideia é só chamar a atenção para os números. Então, cada indivíduo tem um número máximo de batimentos. Esse número máximo de batimento entra nessas fórmulas que eu vou colocar aqui do lado na edição. E a partir daí você consegue ter, portanto, uma condição de saber qual é o mínimo de batimentos cardíacos que você precisa fazer com que o seu organismo demonstre ao longo do exercício que você está fazendo. Então, se você não atinge o mínimo, a probabilidade de conseguir o resultado que você está querendo ela é muito pequena, talvez até inexistente. Volto a falar, depende do objetivo que você tenha para ele. Da mesma maneira, você tem um limite máximo. Então, se esse limite máximo for ultrapassado, você corre o risco de não ter o resultado também da mesma forma. Então, daí a ideia das zonas de treinamento. Legal?
Qualquer dúvida, deixa nos comentários aí que a gente explica melhor isso para vocês. Acompanhe aí as fórmulas que eu coloquei, volta o vídeo, vamos trabalhar um pouquinho de matemática aí na calculadora. Vocês vão ver que é uma coisa extremamente simples e que pode auxiliar muito no resultado que vocês estão querendo. Valeu, um abraço, até a próxima!